Vocês devem estar achando que nós estamos no mesmo dia aqui, parece uma continuação. E é. Se você tá aqui é porque você já assistiu o primeiro vídeo, né, seu Renan? Que nós gravamos sobre uma visagem do Córrego do U. Córrego do U. Do? O Córrego do U. Córrego do U, ele faz barra de marinca. E nesse mesmo córrego tem outra história. Porque eu de primeiro eu era pior do que lobisomem para andar de noite, porque eu nunca tive medo de andar de noite também. E era escuro. E usavam alguma lanterna, alguma coisa? Não usava era nada, eu via pelo tato da estrada mesmo. Aí eu saí lá de uma fábrica de queijo, que eu trabalhava lá. O dono lá tinha me pedido para ajudar ele a fazer uns queijos lá à noite. Que a massa uma produção deu ponto, muito grande, então, pelo jeito, né? A massa deu ponto, não podia ficar para outro dia. Eu falei, vamos fazer. Aí nós fomos fazer esses queijos. A hora que eu saí lá, ninguém tinha relógio, eu não sei que hora era, não. Eu sei que não era muito cedo. Na hora que eu venho, beirando esse córrego, que eu vinha beirando ele, até chegava na casa. A hora que eu venho, tinha uma... Passei de uma capoeira assim, veio com um pouco, pegou um porco roncando na minha frente, e lá vem. Um pouco esse porco parou e ficou dando aqueles rufados. Eu sacudi a mão para ele, ele rompia. E lá veio mais ele. Rompia para frente ou para trás? Vinha rompia na sua direita? Frente. Fugindo do senhor? Não, ele ia na minha frente. Ah, ele ia como fosse na mesma direção que o senhor? Ia na frente. Porque lá esse lugar que a gente passava, por lado de baixo era o córrego, um tiriricalo muito perigoso. Por lado de cima era uma capoeira, mas era cheio de cansanção e essa gentirana. Cansanção é igual a urtiga e jitirana eu não encontrei. Então se você sabe que planta que é, deixa nos comentários pra gente saber. O cansanção ele queima. Ele queima para empolar mesmo o corpo. E a jitirana, ela tem os espinhos dela é assim, ó. Qualquer lugar que ela lhe pegar, ela lhe segura. Veio eu lutando com esse porco. Lá tinha um lugar assim que a gente passava, mais beirando o córrego, tinha duas pedras. As pedras eram assim, ó. Eles passavam naquele meizinho delas ali. Na hora que chegou ali, ele implicou para não sair do lugar. Ai. Eu gritava ele. Era um porco do mato, seu Renan? Tipo eu sei que ele era um bichão desse tamanho assim. E o senhor chegou a ver ele? Porque via, a lua clareando, a lua iluminando, era um porco pintado. Era um porco pintado, mas não era porco, era outra coisa. Ele deu aquele pipoco desgramado, que fogo voou assim para tudo quanto é canto. Da claridade assim, aquilo chegou a estralar, virou um fogo danado. Aí eu fiquei cego. Eu andei mais ou menos, talvez mais, quase uns 500 metros, só pelo tato da estrada. Sem conseguir ver. Mas ver nada, eu não vi. Chegou na casa. Eu entrei com as duas mãos trancadas no olho, que eu não podia ver a luz. E fui lá pro quarto. Aí o senhor entrou dentro de casa e tinha luz, mas o senhor não conseguia enxergar a claridade. Não aguentava na claridade da luz. O olho como fosse machucado. Tudo. Com quem que eu tomei fosse pancada no olho. Meu Deus do céu, Reina do céu. E essa mulher, ela muito rezadeira, arrumava um remédio e nada, arrumava outro e nada. Aí eu deitei lá. Deitei na cama, fiquei lá. Quando foi no outro dia, ela gostava muito de mim. Ela era uma pessoa boa, ela gostava muito de mim. Outro dia eu levantei, Renilson, aí falei, não, agora eu tô vendo. Eu tô vendo. No outro dia, seu Renan? Sim. Isso aconteceu comigo, mas eu não passei no lugarzinho onde é que ele estava, que eu já não estava vendo nada mesmo, fosse mandar eu pisar nele, eu pisava. Porque por lá de cima não podia passar. Para baixo eu não podia passar, que era um barranco e era só tiririca. Tinha que ser por lá mesmo, né, seu Renan? Tinha que ser ali mesmo. Ele tomou o camisinho assim. E a hora que o senhor viu ele de frente, tinha alguma coisa diferente nele, assim, de um porco? Era um porco mesmo. Era um porco mesmo, um porco piau, um porco pintado. Ele deu aquela explosão
E aquele deu aquele estralo e E o barulho foi um barulho de explosão mesmo. foi um barulho de explosão. Eu estava distante dele mais daqui nessa mesa aí. E Aí o eu senhor fiquei- voltou lá algum dia depois, não? Não, todo dia eu passava lá. Aí eu vim, fui e ajudei esse homem a fazer esses queijos, porque você não podia ir lá. Arruma um cantinho e fica por aqui, você não podia ir lá. Quem falou isso? O Josias, que era o dono da o homem do fábrica. queijo. Sim. Você não podia ir lá, você podia ficar por aqui. Eu falei, não, mas se um dia eu tenho que ir lá mesmo, um dia eu tenho que passar aí de noite mesmo, eu passo qualquer hora. Aí o senhor foi de novo. Aí eu tornei passar, eu não vi nada mais não. E o senhor passou no mesmo lugar, na mesma pedra também? Ah, não só tinha ali. E não tinha nenhum sinal de que tinha acontecido aquilo lá. Não tinha sinal de nada. Nessa hora a gente pensa assim, né? Que será que é, né? E esse cara, ele roçava mata. Aham. Que antigamente o trabalho do povo era só destruir a natureza. Ele fazia era limpeza assim de terreno, essas coisas, seu Renan? Não, eu roçava manga, modo que junta a caiçara lá, esse caçação, a jurubeba, não deixa o capim sair. Então ele roçava a manga para ele poder sair. E ele pegava arqueirão, mas arqueirão de mato ruim para roçar, derrubar e queimar para fazer manga. Uhum. E eu estava nessa casinha lá, mas eu estava sozinho. Ele me pediu se ele podia ir para lá, eu falei, pode. Lá só não tem câmbio. Ele, não, eu tenho esteirinha. A esteirinha tá boa. Porque a casa era ruim, tinha um quarto assim, mas o quarto estava tudo esbarrancado. Como eu ia ficar poucos dias, eu não ia consertar a casa para ninguém. Então eu dormia na sala. Aí ele chegava, eu dormia lá, eu tinha feito uma caminha de vara. Uhum. E eu dormia lá na cama. E ele estendia a esteirinha no chão assim, deitava. Colocava umas tábuas e deitava. Isso vários dias, várias noites e tal, porque vocês estavam trabalhando meio que na mesma roça, né, digamos assim, né? Ou não? É. Então, como é que foi, senhor Renan, que o homem, naquela noite, ele estava lá deitado, né? É. E o que aconteceu? Bom, eu só vi na hora que ele deu aqueles gritão desgraçado e pulou em minha cama. Aí eu assustei, falei, o que foi? O que foi, cara? Vai que você tá... Aí eu peguei e empurrei ele pro chão ainda, ele tornou a subir, me falou que tinha acontecido uma coisa com ele. Falou, o que foi que aconteceu? Rapaz, eu tava dormindo aqui, aí por pouco eu só durmo com a cabeça rebuçada. Eu dei de rebuçar a cabeça, estava fazendo muito calor. Eu falei, mas não tá tão calor assim. E eu, não, mas me deu aquele calor, aquele frevor, aquele calor danado. Na hora que eu desrebucei a cabeça, tinha um miserável aqui, com a bunda lá em cima na cumieira e o nariz que colado no meu aqui. De 4 pés, a bunda lá em cima e o nariz encostado no nariz dele. Meu Deus. Aí eu ainda do falei, céu. rapaz, isso não é bom sinal não. Que um cara de umas pernas desse comprimento para ir lá na cumieira, ele talvez você não acredita, que foi só eu que vi. Mas eu tô falando, por Deus do céu, foi que eu tô falando. Eu falei, pois é. Eu vou te contar, então você já fez coisa ruim. Ele acabou de passar a noite acordado, que ele dormiu e nem deixou eu dormir também. A hora que eu deitar lá, porque ele tá... Reinaldo, o que, cara? Ô, bicho, vou te falar a verdade, eu tô com medo. Eu tô com medo. Vai lá e acende o fogo. Vai lá e acende... Eu não vou lá, não. Ele ficou tão traumatizado, né, senhor Renan, Ficou. com o que aconteceu. Ele ficou ruim. É, E eu não ficar me posso julgar não, porque acho que se eu não ficasse igual, não sei não. Ele ficou a noite tirinhazinha, acordado, mas esse dia acordado me atentando lá, não deixou dormir, não. Aí, a hora que ele estava saindo, eu falei, pois é. Eu só espero que esse homem não venha pra cá e encoste esse nariz em mim, não, que eu desgraço o facão nele aqui. Eu nunca vi nada lá.
A casa era tudo esbarrancada, que ela era de vara e de enchimento, os barros tinham caído tudo esbarrancado. Eu dormia lá, eu nunca vi nada. E lá era longe do córrego também, né? Não, eu ficava perto de um córrego lá. Não, aquele córrego lá. Não, O córrego lá era muito distante de lá. Era longe, né? Era muito distante. Eu ainda falei com ele, talvez era ter um ouro que estava querendo que você batizasse. Ele vai batizar a mãe dele para lá, eu vou batizar diabo de ouro lá, diz que quem batiza ouro a pessoa morre. No outro dia ele ponhou o machado dele, jogou nas costas da foice. Não voltou mais? Não voltou mais. Ele foi embora, ele ficou assustado de lá, dizendo que era coisa ruim que tinha lá. Eu falei, rapaz, mas se eu nunca vi essa coisa ruim lá, eu durmo lá, tem mais de mês que eu trabalho aí, e durmo lá nessa casa. Eu nunca vi essa coisa ruim lá. Só se for você que vê essa coisa ruim, ele vem atrás de você. Ele falou, rapaz, não me fale isso não, que eu estou por morrer de medo. Eu ainda falei com eles, meus pais tinham um dizer, se você dever se você não perdoou ele, se ele morrer primeiro você, ele vem atrás de você. E essa pessoa que veio mexer com você, que você está devendo. Então é bom a gente não dever nada pra ninguém, né, seu? Não. Melhor a gente ficar certo e não fazer os outros passar raiva da gente, não. Alguém quer vingar de você, quer vir aqui uma hora dessa, pra pôr a bunda lá em cima na cumieira e encostar o nariz no seu. Esse cara é muito grande, nem gigante é que nem ele. Eu falei, que tipo... Você sabe do que ele tá... Eu sei lá de desgraça que ele tá... Tudo que eu dei aquele grito desgraçado, ele sumiu, eu não vi mais nada. Ainda bem que sumiu, né, seu Renan? Não é que nem o outro lá que vinha atrás, né? Ave Maria. Eu falei, só faltou você andar daqui lá na cancela lá. Aí, pessoal, deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa história aí. Que essa história... ela é uma história verdadeira, que isso aconteceu dentro do barraco que nós estávamos. O dono, que o cara encostou o nariz no nariz dele, se chama Erli. Ele é vivo até hoje. É mesmo, seu Renan. Olha, Erli, se você estiver assistindo o vídeo, deixa aí o comentário. Vamos chamar ele, vamos fazer alguma chamada. De alguma forma entrar em contato com você, para você contar de novo essa história. E de repente uns detalhes que a gente não contou aqui. Estamos querendo falar com você. E nós vamos encerrar por hoje. E vocês mandam um like aí pra gente aí, que isso é muito bom pra gente. Muito importante. Siga o conselho do seu Renan. Se inscreve no canal e deixa o like. Pessoal, até mais. Fiquem com Deus e até a próxima.